Estamos de volta com o programa Nossa Terra, falando do livro da Rainha Esther, a Hadassah em hebraico, né, Ruth? Shalom. Shalom. Cada vez que a gente estuda essas passagens importantes do livro de Esther, como qualquer parte do Tanar, né, que é o Tanar, é o Velho Testamento, em hebraico, a gente aprende muito, né, Ruth? Aprende. Mas, falando do livro de Esther, Ruth, do capítulo 5, né, você faça uma leitura. É o capítulo 5. Porque nós lemos que ela fez o jejum e colocou todo judeu para jejuar, que ela ia enfrentar, bem dizer, a morte, porque ela ia na presença do rei, contra as leis, porque ela não poderia se apresentar na presença dele, a não ser que fosse chamada, né? E aqui no capítulo 5 diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte da presença do rei. O rei estava sentado no seu trono real na casa do rei, frente à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a graça a seus olhos. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará, respondeu Esther. Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu lhe preparei. Então disse o rei: fazeis apressar Amã para atender a palavra de Esther. E vieram o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado. E disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que deseja, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é, se achei favor aos olhos do rei, e se bem pareceu ao rei, concede-me a petição e cumprirei o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã. Farei segundo a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom agrado, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que se então levantara, nem se movera diante dele. Se encheu de furor por causa de Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir aos seus amigos, a Zeres, sua mulher, contou-lhe Amã a glória de sua riqueza e o grande número de seus filhos e tudo que o rei lhe tinha engrandecido. E como o tinha exaltado sobre os ministros e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther, a ninguém fiz vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isto não se satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos: faça-lhe uma forca de 50 cúbitos de altura, e pela manhã dizei ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã e fez a forca. Essa forca seria para Mordecai. Mordecai. Ruth, mas esse capítulo 5 tem uma coisa interessante aqui, que fala da lei. Quando soube Mordecai tudo, no capítulo 5, né? E o terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, de frente da residência do rei.
E o rei estava sentado a seu trono real na casa do rei, porque na realidade ele era casado com a rainha Esté, o rei, mas ele morava separado dela. Eles não moravam juntos. Eles não moravam juntos. Aqui ela diz no texto que ela estava com 30 dias que ela não falava com o rei. E agora ela ia entrar, depois do terceiro dia de jejum, ela ia entrar na presença do rei. Aí diz que quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela a graça e os seus olhos, e estendeu o rei para Esté o cedro de ouro que tinha na mão. E Esté se chegou e tocou a ponta do cedro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esté? E qual a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Respondeu Esté: se bem perecer ao rei, venho ao rei e a Ramã hoje no banquete. Olha, Ruth, ela se apresentou. O texto bíblico não mostra aqui o perigo que ela correu, mas ela sabia disso. Que se ela fosse à presença do rei, que era a lei dos Médios, dos Persas, da Babilônia, tudo tinha isso. E você não poderia, por exemplo, Faraó, havia uma lei que você não poderia olhar na cara de Faraó, mesmo que você fosse chamada em audiência para estar com o Faraó, você não podia olhar nos olhos dele. Se olhasse nos olhos dele, você era morto. É porque ele era considerado um rei, né? Considerado um Deus. Um Deus. Deus. Dizer, além de rei, é Deus. Deus. Aqui você vê o tanto que a mulher era assim, era humilhada. Ela casou com o rei, mas não morava com o rei, morava separada. E só podia chegar na presença dele se ele chamasse. Se ela viesse por conta própria, ela morria. Hoje não, nós somos casados há 44 anos, né? Nós chegamos um na presença dos outros sem ser anunciado. Mas aqui não, aqui na Bíblia é diferente. E ela não pôde se aproximar, né, sem anunciar, mas ela viu que quebraria leis. Porque o judeu não procura quebrar lei, vive as leis, tanto do eterno, que é de Deus, como dos homens. Procura sempre. E a gente já vê o efeito do jejum e da oração, né? Ela ficou na frente da residência dele e de lá de dentro ele viu e apontou o cetro para ela e ela viu. E ela foi até lá. Mas quando ela estava lá na frente, por exemplo, os guardas do rei já estavam prontos para matar ela. Porque sabia que ela ia entrar, se ela entrasse eles matavam ela. E o rei não podia fazer nada, porque era simplesmente leis. Então, a história de Naamã mandou fazer uma forca para Mordecai, né? E depois que Esté venceu toda essa batalha aí, com jejum e oração, e o rei atendeu o pedido dela, era uma festa que ela ia fazer, e convidasse um inimigo chamado Ramã para estar ao lado, porque ela ia se declarar como judia. E Amã, ele já estava se sentindo tão exaltado. Ele estava com a bola toda. Ele disse, só eu fui convidado para o banquete e já tem outro convite para amanhã, mas é só eu e o rei. Só eu e o rei. Ele já achou como a sugestão da mulher dele, não faz uma forca, porque o que não me agradou foi o Mordecai, que não se prostou para mim. Eu passei por ele e nem se movimentou. Ele ia pedir já a morte de Mordecai na forca, ser separado do tipo de E o rei já ia dar, ele achava, né? Aí ela foi e falou para ele, disse, rei, por acaso, se você soubesse que alguém queria matar a sua rainha, o que você faria, né? Ela fez tipo assim uma pergunta, porque o judeu, ele nunca pergunta as coisas direto, né? Não. E às vezes a pergunta dele é com outra pergunta. A resposta é com outra pergunta. Com outra pergunta. Aí, o que você faria se eu soubesse que alguém queria matar a sua rainha? O que você faria? Aí eu não matava essa pessoa. Aí depois, quem é esse? Quem é esse? Naamã. Ele que projetou tudo isso para matar. Eu sou judia, ó. Em plena festa. Aí na mesma hora o rei prende esse homem aí. Bota um saco na cabeça dele aí. Vai enforcar ele lá na forca que ele fez para Mordecai. Chama Mordecai para cá. Aí, Mordecai, vem cá, eu preciso conversar contigo urgente, Mordecai. O que foi? Tem que mudar a lei. Não, mas a lei, a palavra do rei não volta atrás. Não pode. Não pode voltar. Está escrito que é para matar nesse dia. E como é que nós vamos fazer? Aí que inventaram a história da emenda da lei. Que hoje os países, de vez em quando tem
O Brasil já quebrou essa Constituição não sei quantas vezes, vem quando estão emendando a lei, vem quando. Isso aí começou lá na época do rei Assuero. Aí, como ele era bem catedrático, diplomático nisso, disse assim, olha, rei, tem um meio aqui da gente livrar o povo judeu. Como? Através da emenda, que faz uma emenda. Quem matar o povo judeu, está escrito, quem matar o povo judeu terá tanto por cento do tesouro e tanto por cento para si. Faz assim, a emenda será assim, que está liberado para matar o povo judeu nesse dia. Mas se o povo judeu possa se defender. Aí colocaram na lei a emenda, pronto. Ninguém se atreve. Ninguém matou nenhum judeu, aí a festa de Purim e a vitória da rainha Esther, que é a Hadassah. Nós contamos a história da rainha Esther, tirada do livro de Esther. Na sua Bíblia, na minha Bíblia está registrado. Nós estamos aqui com a Torá na mão, mas na Torá também nós temos 10 livros, né? 10 livros, né? Que nós temos a mais, que nós estudamos. Mas a Torá é 5 livros, que são Pentateuco, né? E nós voltaremos na próxima programação trazendo novidade da Bíblia para você. O programa Nossa Terra